As aves constituem uma classe de animais vertebrados, bípedes, endotérmicos e ovíparos. O registro fóssil indica que as aves evoluíram dos dinossauros da Europa durante o período Jurássico por volta de 150 a 200 milhões de anos atrás. E a primeira ave conhecida é a Archaeopteryx do Jurássico Superior. No sistema excretor apresentam-se os rins, que são metâneros, com 2 uréteres que terminam na cloaca. Isso se deve ao fato da ave não possuir bexiga urinária. A excreção das aves é rica em ácido úrico, pois eles são epitélicos. As aves caracterizam-se principalmente por possuírem penas, apêndices locomotores anteriores modificados em asas, bico córneo e ossos pneumáticos. Entre as características morfológicas de grande importância ecológica e evolutiva estão o formato do bico e do pé e a proporção do tamanho corporal. A psitacose é uma doença respiratória que acomete as aves e pode ser transmitida para o homem, através das secreções e aerossóis das aves. No homem, os sintomas são parecidos com uma gripe bem forte, ocorrendo principalmente em pessoas de resistência baixa. Salmonelose é uma doença infecciosa aguda, cujo agente etiológico, Salmonella typhimurium, tem afinidade com o sistema digestivo. Alguns sintomas são febre, dor abdominal, vômito e diarreia. É transmitida através da ingestão de alimentos contendo fezes de pombo que contêm um agente etiológico. Criptococose é uma micose profunda que tem afinidade pelo sistema nervoso central. Os sintomas são febre, tosse, dor torácica, cefaleia e pode ocorrer também a sonolência, rigidez na nuca e pode diminuir a visão. São transmitidas através da inalação por poeira contendo fezes de pombo contaminadas pelos agentes etiológicos. Dermatites são provocadas pela presença de ácaros na pele proveniente das aves ou de seus ninhos. A circulação é fechada e o coração tem 2 arcos e 2 ventrículos completamente separados, persistindo o arco aórtico sistêmico direito. Não há mistura entre sangue venoso e sangue arterial, e isso é muito importante na regulação da temperatura. Hemácias nucleadas, ovais e biconvexas e artéria aorta voltada para a direita. Bom, a classificação das aves é composta por estriciforme, ciconiforme, passeriforme, piscitaciforme, obrigada, Carol, piscitaciforme, falconiforme, anseriforme, galliforme, columbiforme e, por último, reiforme, mas não menos importante, obviamente. Aqui temos algumas imagens de alguns animais de algumas classes. Os pulmões das aves são compactos e muito eficientes. Estão ligados a estruturas muito importantes chamadas sacos aéreos, que trabalham para a diminuição da densidade da ave durante o voo. Na base da traqueia há uma estrutura chamada seringe com músculos vocais responsáveis pelo canto. Sistema digestório. A língua das aves é pequena, pontiaguda e possui um revestimento córneo. O formato do bico é adaptado à dieta de cada espécie e não possui dentes. Por não terem dentes, elas possuem um músculo chamado moela, que comprime e tritura o alimento, realizando as mesmas funções. O intestino grosso desses animais é curto e termina na cloaca, onde também são lançados os ductos do sistema excretor e reprodutor. Há uma dilatação no esôfago chamada de papo, que serve para armazenar o alimento e também para umedecê-lo, tornando-o mais macio. Ao armazenar o alimento no papo, a ave tem a oportunidade de digeri-lo em um local mais seguro. Logo depois do papo, encontra-se o estômago dividido em 2 partes, chamadas de proventrículo e moela. No proventrículo, também conhecido como estômago químico, o alimento é misturado a enzimas digestórias.
sendo encaminhados para a moela, também conhecida como estômago mecânico, uma estrutura de paredes grossas e musculosas, onde o alimento que já está amolecido e misturado a enzimas digestórias será triturado. As fêmeas apenas possuem um sistema reprodutor, desenvolvendo seu lado esquerdo. Ao lado direito existe um testículo rudimentar, que se torna funcional com retirada do ovário. Mais raramente pode ocorrer a deformação de ovoteste, que é uma glândula hermafrodita, ou mesmo outro ovário. Esqueleto. Os ossos das aves precisam ser leves e delicados para o voo e muitos possuem cavidades para a diminuição do peso. São chamados ossos pneumáticos. O pigóstilo é um conjunto formado pelas últimas vértebras caudais fusionadas em uma única ossificação, onde são inseridas a musculatura e as penas da cauda das aves. No externo, possuem a quilha ou carena, local onde músculos peitorais se inserem. Estes são responsáveis pelos batimentos da asa. Epiderme. O tegumento apresenta como anexos penas, glândulas uropigeanas na cauda, placas, queratina espessadas nas penas e esporas, em alguns machos, condensação de queratina. As penas são queratinizadas e retêm entre si uma camada de ar que é importante na manutenção da temperatura corporal e isolante térmico, atração e identificação sexual e voo. A glândula uropigiana produz secreção oleosa que a ave espalha nas penas com o bico, o que mantém as penas impermeáveis. Tal glândula é mais desenvolvida nas aves aquáticas. Dispersão de sementes, polinização das flores e fornecimento de adubo e de alimentos. Adaptações ao voo. Nas penas das asas, as aves apresentam outras características que as permitem voar. Os sacos aéreos contribuem para a diminuição da densidade corporal. A ausência da bexiga urinária. Um dos lados do aparelho reprodutor é atrofiado, que permite outra adaptação para a redução de massa. A forma aerodinâmica, que diminui o atrito com o ar. É o esqueleto que mostra o maior número de adaptações aerodinâmicas. Nas aves voadoras, ele é relativamente leve, cerca de 5% da massa corporal, mas muito resistente. No conjunto, ele forma uma espécie de gaiola bem firme, já que as estruturas escapular e pélvica e a coluna vertebral são soldadas, constituindo uma peça única, associada às costelas. O externo, situado na cintura escapular, é um grande osso com uma carena ou quilha. Devido à sua forma de lâmina larga, serve como superfície de inserção de musculatura do voo. A posição da cabeça e do pescoço, o recolhimento das patas para trás e o alongamento do corpo durante o voo reduz a resistência que o ar opõe sobre o deslocamento. O sistema nervoso das aves é constituído por um sistema central e outro periférico, com 12 pares de nervos cranianos. O encéfalo apresenta cerebelo bem desenvolvido, pois necessitam de muito equilíbrio para o voo. Numa experiência de remoção do cerebelo de um pombo, verificou-se que o animal mostra enfraquecimento muscular, astenia, perda do tônus muscular, atonia, e perda do equilíbrio, mesmo em posição de repouso, sendo incapaz de voar. As aves têm uma grande acuidade visual, que é característica do olho de reconhecer dois pontos muito próximos. As aves apresentam também a visão de cores. Têm ainda amplos campos visuais, enxergando bem em quase toda a volta da cabeça. Sob duas pálpebras, elas têm uma fina e quase transparente membrana nictitante, que protege os olhos abertos durante o voo. Tem grande capacidade de acomodação ocular, podendo focar rapidamente objetos. Podem servir como telescópio e como lentes de aumento e estão concebidos para ter o máximo de luminosidade. Além dos ouvidos interno e médio, há o ouvido externo, onde a membrana timpânica não se encontra exposta, mas localizada em uma depressão tubular da cabeça. Consiste em um tubo cheio de ar com um ossículo no interior. Esse ossículo tem uma das extremidades presa à membrana timpânica e a outra a uma projeção do sacro denominada cócleo. As ondas sonoras que se propagam pelo canal do ouvido externo atingem a membrana timpânica, fazendo-a vibrar. Essas vibrações se transmitem pelo ossículo do ouvido médio até a cóclea. A vibração da parede da cóclea movimenta o líquido presente em seu interior, estimulando as células sensoriais ali presentes. São reconhecidos
Dentre elas, mais de 1.200 são consideradas sob ameaça de extinção. Desde 1500, mais de 190 espécies tornaram-se extintas. E essa taxa de extinção parece estar aumentando. A situação é exemplificada pelo Havaí, onde viviam 30% de todas as espécies extintas hoje. Não. Outras áreas, como Guam, foram bastante afetadas. Guam perdeu mais de 60% de suas espécies nativas nos últimos 30 anos. Hã? Droga, mais baixinho. Droga. Alto. O registro fóssil. Posso. Parece ridículo. Que ódio! Que é uma As aves. Entre as características, apêndice o bico do pé e a dá licença, eu sei qual é o problema. Bate o dedinho perto, bate o dedinho perto, bate o dedinho perto. Oh my god. Droga, desgraçada. Que ódio. Que ódio. Aê! Poluição da fonte, dispersando sementes. Dois ventrículos biconvexos. Californios. Não é um galho. É galho. Desculpa, gente. California Girl. Bruna, você entende isso, mamãe? Que ódio, para de rir. E o artrito. Artrito com A. Artrito. E o artrito. O artrito. Que o ar? Artrito. Atrito do ar, não é artrito do ar. Meu Deus, só fala artrito com A. Tu falou artrito também. A forma. Eu tô errando, já com esse negócio na minha cara. Não tá na tua cara, pode acreditar. Vai. Deu, vai. Não pode. A doença respirada. Poeira contendo cocô de fezes. São transmitidas através Com essa camiseta. Criptococose é uma doença micose provocada Viviam. A situação São chamados ossos pneumáticos. Who's got the sweetest disposition? One guess who? Who never starts an argument? Who never shows a bit of temperament? Who's never wrong but always right? Who never dream of starting a fight? Who gets stuck with all the bad luck? No one but Donald Duck.